Bem, amigos do canal Roberto Henrique TV, estamos aqui para fazer um vídeo. Esse vídeo não vai ter edição, já lembrando, e para conversar com você, e o título desse vídeo que eu vou estar colocando é: qual o motivo da sua vida estar travada? Bom, pessoal, o que é travada, né, que eu estou querendo dizer? A vida não está dando certo. Muitas pessoas não sabem, por exemplo, o motivo de sua vida não está dando certo em muitas áreas da sua vida, ou até talvez em todas. Eu quero dizer, compartilhar, fiz esse vídeo porque tá assim a minha vida também. Não tá dando certo, tá travada, e minha vida não tá dando certo em praticamente tudo. Mas pelo menos eu tô fazendo esse vídeo aqui para compartilhar, porque eu procurei saber, né, o que eu faço hoje quando uma coisa não vai entender, né? Quando uma coisa não está acontecendo na minha vida, eu não procuro ficar sem entender. Eu procuro ver à luz da palavra de Deus o que está acontecendo e o que pode estar acontecendo tanto na minha vida como na sua. Se você está enfrentando as mesmas coisas, se você está enfrentando uma situação parecida, pode ser a mesma coisa que esteja ocorrendo com você. Bom, pessoal, eu botei aí, fiz uma pesquisa na palavra através do Google e foi, eu acho que foi a coisa mais, vamos dizer assim, acertada que veio, porque, vamos dizer assim, com experiência de conversar com Deus, eu acho que é isso mesmo que estava acontecendo, que está acontecendo, pelo menos na minha vida. E eu acredito que na vida de muitas pessoas que estão passando por isso pode ser a mesma coisa. O que pode estar acontecendo é o seguinte: eu vou dizer com as minhas palavras, depois eu leio o que está acontecendo, eu leio o que eu descobri com a pesquisa, né? Baseada na palavra de Deus. A pessoa, você não está obedecendo, você que é crente, você que é cristão, você não está obedecendo algum princípio da palavra de Deus. Ou seja, você não está conseguindo viver o princípio da palavra de Deus, está em desobediência com a palavra de Deus em alguma coisa ou em várias coisas. Depende de cada um. Eu não sei. Eu posso dizer por mim, eu estou errando em algumas coisas, sim. Eu vi na palavra de Deus e realmente, não que eu, assim, vamos dizer assim, queira, mas eu não consigo acertar em alguns princípios da palavra de Deus pela questão de que, no meu caso, tem algumas coisas que são vícios que eu não consigo acertar. E outras eu não consigo realmente, simplesmente não consigo acertar, foge ao meu controle, como por exemplo, eu reclamo sem perceber da vida. E uma coisa que a palavra ensina é não reclamar. Isso pode estar acontecendo com você. Você pode estar sem perceber, ou sem perceber não, ou percebendo, sem querer, você reclama. E um dos motivos que, por exemplo, o povo de Israel ficou 40 anos no deserto, sem entrar na terra prometida, demorando mesmo, de propósito que Deus fez, foi porque eles começaram a reclamar muito. Eles começaram a reclamar, reclamavam e reclamavam,
E Deus não se agrada de pessoas que reclamam da vida. Ele chama isso de murmuração. E isso com certeza atrasa as bênçãos a chegar na sua vida. E a vida trava mesmo. A vida para com uma sensação de que as coisas ficaram paradas sobre você. Então, eu vou ler aqui para você entender o que eu estou falando melhor. O que eu pesquisei aqui para a gente entender melhor o que pode ser essa situação. Quando uma vida parece travada ou estagnada à luz da palavra de Deus, o motivo central geralmente envolve a resistência em obedecer a um princípio divino, a inversão de prioridades espirituais ou a falta de alinhamento entre o que se pede a Deus e o propósito real para o que se vive. Em termos espirituais, entende-se que a palavra funciona como direção e regra de conduta. Quando o ser humano a rejeita, negligencia ou tenta usá-la de forma egoísta, o fluxo da bênção é interrompido por barreiras internas ou comportamentais. Bom, pessoal, o que você tem que fazer, eu vou dizer logo, aqui eu não estou seguindo 100% aqui não, mas eu vou dizer uma coisa que você pode fazer nesses momentos. Deus geralmente, pelo que eu vi vendo em vídeos e vi vendo sobre esse assunto, ele permite que a vida fique estagnada para que você venha refletir sobre as suas ações, sobre o que você anda fazendo, sobre a sua vida para com ele, sua vida em geral, para que você comece a corrigir. O que você tem que fazer é ler a palavra, ler a Bíblia, começar a ler a Bíblia. E, por exemplo, você tenha dúvida, por exemplo, como eu tive, por que a vida fica estagnada? Por que minha vida está travada? Você começa a pesquisar isso na Bíblia Sagrada. Ver sobre esse assunto na Bíblia Sagrada. Começa a ver vários assuntos e começa a ver sobre pecados na Bíblia que você pode estar errando. Então você vai vendo isso e vai vendo coisas que você vai descobrindo que você pode estar errando em princípios, em pecados que a Bíblia fala que não deve estar cometendo. E você vai tentando acertar, tentando praticar isso no dia a dia, não cometendo esses erros. A gente vai ver mais para frente alguns desses erros pelo menos que eu vi, que, por exemplo, eu cometi e pode servir para você, e a gente vai ver à luz da palavra, à luz da Bíblia, onde fala isso, que é pecado e você pode estar corrigindo, pode estar errando nesse erro também. E você precisa procurar examinar seu coração para saber onde você está errando. Para que não precisa que eu tenha passado por isso e tenha saído disso para saber dar a resposta. Eu não saí disso, né? Já apesar que eu já saí de uma certa forma, de algumas vezes, em alguns tempos disso, mas tenho passado muito tempo nessa situação. Mas eu não preciso sair dessa situação para contar a você como sair. Eu preciso saber disso só pesquisando na palavra, na Bíblia Sagrada. Você pode e deve pesquisar onde você está errando. Esse é o intuito de que Deus faz a sua vida travar, para que você reflita no que você está errando, para que você venha acertar. E isso, eu creio, na minha opinião,
Eu creio que isso é uma repreensão do Senhor, sim. Eu creio que é uma repreensão do Senhor. É uma repreensão que eu vou contar uma coisa que eu já pesquisei em outra época. Eu também tanto pesquisei no Antigo Testamento como no Novo Testamento homens que estavam fiéis a Deus no Antigo e no Novo Testamento. A palavra diz que quem é fiel nos mandamentos a Deus, ele prospera em tudo quanto faz, ele prospera. Tenha isso, tanto no Antigo, que eu já vi naquele exemplo de Josué. Josué ou é José? Não, Josué não, é José. Ele prosperava em tudo quanto ele fazia, que José era obediente a Deus. E também no Novo Testamento também tinha isso, falando com essas palavras também. Então, se você não está prosperando em tudo quanto você faz, você pode estar certo que você está errando em alguma coisa. Eu acredito assim, que se você não tá, sua vida não está dando certo, é porque você está errando em alguma coisa, em algum mandamento, em algum princípio da palavra, você está errando. Aí você pode começar a procurar na Bíblia aonde você está errando e se corrigir. Ter certeza que quando você corrigir, começar a andar correto, sua vida vai começar a andar novamente, a voltar a dar certo. Vamos continuar aqui. Principais motivos da estagnação espiritual: falta de obediência prática, conhecer o mandamento, mas recusar-se a vivê-lo no dia a dia. Inversão de prioridades, buscar as coisas materiais ou o próprio ego em primeiro lugar, deixando o reino de Deus em segundo plano. Você pode estar procurando buscar as coisas que são do seu interesse, as coisas materiais do seu interesse, as coisas que são do seu coração, que você que você quer fazer, e não botando em primeiro lugar as coisas que Deus quer que você faça. Isso com certeza faz a vida ficar travada. Travada é ficar sem estar abençoada. Com certeza. E podemos ver isso. Eu vou pegar um texto agora para mostrar isso. Fica em Mateus capítulo 6, versículo 33, que diz assim: buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Então a Bíblia nos ensina a buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, botar isso em primeiro lugar do que os nossos próprios interesses. E as demais coisas nos serão acrescentadas. Apego a sentimentos nocivos, manter o hábito de julgar os outros, alimentar mágoas ou recusar o perdão, o que bloqueia a sensibilidade e a voz divina. Bom, eu vou fazer uns comentários. Vou fazer uns comentários sobre isso e mostrar um texto onde prova isso, onde mostra isso. Fica em Tiago capítulo 4, versículo 11 e 12. Por exemplo, eu vou dar um exemplo do que eu descobri que eu estava errando pela palavra mesmo, que foi justamente Tiago capítulo 4, versículo 11 e 12, que a gente às vezes eu tenho o hábito, e eu peço oração para quem é cristão, ore por mim, de eu mudar isso. Às vezes eu fico falando os erros dos outros, nem pensamento mesmo. Às vezes não é tanto pela boca, mas às vezes eu evidencio pela boca,
E eu comecei, quando a palavra confrontou, eu vi um vídeo que a palavra confrontou isso, esse meu erro, eu comecei a perceber, a ver que eu tinha esse defeito. E eu vi que eu tinha que mudar, né? E hoje eu tô me examinando, me policiando mais para não cometer esse erro. Mas quem tem assim esse hábito, vamos dizer assim, de julgar os outros, não é de uma hora para outra que a pessoa para de fazer. É muito difícil. Hoje eu parei muito mais, estou passando, eu estou deixando de fazer isso, mas de vez em quando eu perco o controle e falo. A pessoa fica sem controle daquilo, da mente, sem controle da boca e acaba cometendo esses erros. Mas é por isso que pede. Por exemplo, uma vez, eu vou dar um exemplo aqui, uma vez eu pedi oração a uma irmã no WhatsApp e é uma coisa que eu aconselho a você não fazer isso. Não é julgando a irmã, não estou dizendo, estou dando um conselho para que você não faça o mesmo. Eu pedi para que a irmã orasse por mim, para que eu não. Eu falei murmurar, mas não reclamasse, porque eu disse que eu reclamava muito e era um defeito meu e tudo. Aí depois a irmã disse: irmão, nós vamos orar, mas o irmão também tem que fazer o seguinte: tem que também fazer sua parte, não ficar reclamando. Mas ora, se eu estou pedindo oração, e até falei, se eu não me engano, falei isso para ela, se eu estou pedindo oração para não reclamar, subtende-se, pelo menos eu acredito nisso, quando a pessoa pede oração, é porque já está fugindo do controle da pessoa não cometer aquilo. Pelo menos eu falei que já fugiu do meu controle. Eu reclamo sem querer, sem perceber, e às vezes no impulso, sem, vamos dizer assim, eu tenho uma palavrinha que dá para isso, mas eu não consigo lembrar. É como se fosse instintivamente. Sim, se a pessoa ter o controle das palavras, sai a palavra e a pessoa acaba reclamando. Então, quando alguém pedir uma oração para você orar para a pessoa parar de reclamar, nunca diga assim, irmão, faça a sua parte também. Você pode até dizer, você pode perguntar se ele está fazendo a sua parte, se está fazendo a parte. Mas nunca, eu acho que não tem nada a ver de você dizer assim. Nunca diga assim, faça a sua parte também. Porque se o irmão está pedindo oração ou a irmã, é porque ele não tem controle, geralmente assim, sobre aquela situação. Já está pedindo a ajuda de Deus para que Deus venha curar ele desse erro. E é justamente o meu caso. Eu reclamo sem perceber, sem querer, eu reclamo e eu não tenho controle disso. É um defeito meu que eu tenho. E assim, quem quiser orar por mim e ver esse vídeo, quiser orar por mim, pode orar também. Eu acredito que vai ser bem-vindo. E eu estou sendo sincero, eu não tenho controle sobre isso. Eu reclamo da vida também, às vezes sem querer também. E é isso. Então, eu vou ler o texto que fala sobre julgar os outros, alimentar mágoas. Ou, pelo menos eu, hoje, eu não estou tendo, pelo menos que eu me lembro, eu não estou tendo muito esse defeito de alimentar mágoas. Consigo perdoar com mais facilidade. Não sei quanto a você, mas eu tenho na facilidade. Não recusar o perdão, o que bloqueia a sensibilidade à voz divina. Vamos ler lá em Tiago capítulo 4, versículo 11 e 12. Diz assim: irmãos, não faleis mal uns dos outros. Aquele que fala mal do irmão ou julga o seu irmão, fala mal do irmão ou julga seu irmão, fala mal da lei e julga a lei. Ora, se julgas a lei,
Não és observador da lei, mas juiz. Um só é legislador e juiz, aquele que pode salvar e fazer perecer. Tu, porém, quem és que julga o próximo? Então, pessoal, você tem que... Eu já ouvi falar uma pregação sobre isso. O correto é você não chegar apontando o defeito da pessoa. É você orar pelaquela pessoa. Você pode aconselhar na palavra, mostrar um texto, aconselhando na palavra aquela pessoa. Eu creio que pode até ser fazer assim, mas com amor, não com o intuito de julgar aquela pessoa, mas no intuito de ajudar e orar pelaquela pessoa. Nunca você dizer, mas tu é isso, mas tu é aquilo, mas tu é isso, aquilo. Isso aí é julgar. Você não pode julgar ninguém, porque só quem pode fazer isso é Deus. E isso também faz a vida ficar bloqueada. Se você está cometendo esse erro, sua vida pode estar sendo bloqueada por causa disso. Como eu disse, né, murmuração e reclamação, eu acho que é a mesma coisa. O hábito constante de reclamar impede o reconhecimento das oportunidades e paralisa a caminhada, assim como ocorreu no histórico bíblico do povo do deserto. Ele deu o exemplo do povo no deserto, o povo de Israel, quando saiu do Egito, que eles não chegavam nunca a Canaã, ficavam arrodeando no deserto, Deus fazia eles arrodear porque eles ficavam reclamando de tudo, ficavam reclamando de Deus, e Deus, como castigo, fazia eles não entravam na terra prometida, que era Canaã, e eles sofriam, né? Acabavam sofrendo. O orgulho e a autossuficiência, achar que não precisa de ajuda ou que pode guiar a própria vida sem submissão à direção superior. Bom, eu que entendi disso aqui, direção superior, não precisa de ajuda, é não pedir ajuda de Deus, ou até mesmo ajuda de alguém que, por exemplo, você tem algum problema que alguém possa lhe ajudar, você sabe que aquela pessoa pode lhe ajudar, mas você não pede ajuda. Você acha que sozinho você pode conseguir. Eu acho que isso aqui é direcionado a Deus, tá, pessoal? Eu não entendi muito bem isso aí não, mas eu acredito que achar que não precisa de ajuda de Deus ou que pode guiar a própria vida sem submissão à direção superior, ou seja, superior de Deus. Se submeter à vontade de Deus, sem se submeter à vontade de Deus, você acha que pode sair do problema. Então é outro caso que nessa pesquisa na palavra de Deus eu descobri que pode causar que sua vida fique travada em todas as áreas da sua vida, ou então em muitas áreas. Às vezes as pessoas só visam a área financeira. Às vezes a pessoa pensa que travou a minha vida está bloqueada, está travada, está parada. Às vezes a pessoa não está ganhando dinheiro, não tem salário, está ruim a vida financeira, as pessoas só visam isso. Mas eu vi um vídeo que a população mundial está sofrendo por solidão. Eu vi um vídeo assim. Inclusive se criou o Ministério da Solidão. É uma epidemia, que estavam dizendo, uma epidemia da solidão, que está fazendo as pessoas sofrerem. Muita gente está morrendo por causa de solidão. Então, isso aí também é uma forma de sua vida estar travada. Você pode estar sem amigos. Não é que por exemplo, vou dar um exemplo aqui. No meu caso, eu tenho a minha família, mas eu tenho até 2 amigas assim que eu falo. Uma eu falo pouco, mas outra eu falo mais pelo WhatsApp mesmo. Mas ultimamente eu tô vivendo uma vida que eu tô sozinho, sem amigos, sem nada.
só com a minha família, mas minha vida está travada nesse aspecto. Sua vida pode estar também, você pode estar vivendo uma vida de solidão. Isso é uma forma de sua vida estar travada. E isso pode ser também você estar vivendo uma vida sem obediência à palavra. Pode estar trazendo isso. Pode estar trazendo essa consequência para a sua vida. E sabemos que o mundo, já sabemos que é a consequência do pecado que está fazendo o mundo ficar cada vez pior, assim, cada vez mais com mais problemas. Cada vez com mais problemas. E diz que os adolescentes e os idosos são os que mais sofrem. Mas todos estão passando por isso. Todos eu não disse, né? Não disse com a porcentagem certa. Pelo menos não falou. Mas disse que é uma epidemia global. Em todo o mundo está assim. As pessoas às vezes estão pela rede social e se sentem sozinhas. Às vezes você está com pessoas e se sente solitário, desconectado com aquelas pessoas. É como se as pessoas... eu acho que é mais ou menos essa sensação. É como se as pessoas que estavam ali não ligassem para você, o que você se importa, as coisas que você... se importasse verdadeiramente com você. Eu acho que é mais ou menos isso. Eu acho que basicamente é mais ou menos isso aí, pelo menos na minha opinião. E é isso, existem várias formas de você estar com a vida travada, com a vida bloqueada, sem perspectiva, não só se você não está na área financeira, mesmo que você esteja com uma área financeira não bloqueada, vamos dizer assim, não travada, você até está ganhando um salário, 2, está ganhando o teu salário aí, mas você não está vivendo uma vida infeliz, não está vivendo uma vida abundante, porque nem dinheiro não traz felicidade. O que traz felicidade é Deus, é Jesus. E se você não está bem com Cristo, com certeza sua vida não vai estar bem. Então era isso que eu queria trazer para você, pessoal, para vocês. Eu acredito que esse vídeo foi um vídeo que Deus falou ao meu coração para trazer, não somente para eu procurar saber o porquê da minha vida, mas falou ao meu coração para compartilhar, porque talvez seja aí a situação de muitas pessoas que estão vivendo hoje no mundo. A vida está bloqueada de muita gente está com a vida com problemas. Talvez esse vídeo venha ajudar muito a vocês. Conselho que eu dou, comece a ler mais a Bíblia. Comece a procurar os assuntos mais à luz da palavra de Deus. Não procure em outra coisa a não ser na luz da palavra de Deus. Vai lhe ajudar muito a sair dos problemas. Deus abençoe e até o próximo vídeo do canal.